segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46. O cego de Jericó. Diga comigo, o cego de Jericó. Mais uma vez, o cego de Jericó. Mais uma vez, o cego de Jericó. Outra vez, o cego de Jericó. Ouça. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você não é mendigo. Ouça. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. Diga: Jesus o chamou. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Jesus te chamou. E diga também: não importa o teu estado, Jesus te chamou. Xarabá, que andaracai. E Jesus, parando, disse para que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Quem quer ser chamado por Jesus aqui? E ele, lançando de si a sua capa, pergunte para esta pessoa tão bonita que está ao seu lado e diga: você tem alguma capa? Porque se você tiver, hoje você vai lançar a capa fora. Shabakandarakai. Lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Diga comigo: que queres que te faça? Mais uma vez: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre. Mestre, lá no Oriente costumam dizer rabino. Mestre, que eu tenha vista. Logicamente, quem é cego quer ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguns milênios antes de Cristo, surgiu uma cidade na terra da Palestina chamada Jericó.
Jericó já esteve debaixo da autoridade de Israel e hoje ainda existe. E é uma cidade que está debaixo da autoridade da Palestina. Jericó, no Antigo Testamento, era conhecida como Cidade das Palmeiras. E Jericó também era conhecida, segundo os americanos dizem, eu não sei falar outra língua melhor do que o português. Me parece que é The Garden of God, o jardim de Deus. Jericó, ela está situada a mais ou menos 27 quilômetros de Jerusalém. Jericó está no Vale do Jordão, porque fica às margens do Jordão. Suas redondezas são de terras férteis e muito bem habitadas. E em Jericó havia um cego, Bartimeu, filho de Timeu, o qual usava uma capa. Ficava geralmente à beira do caminho pedindo esmolas e mendigando. Mas ouvia. Era cego, mas ouvia. Ele ouviu falar de Jesus. Jesus estava palmilhando as terras da Palestina naqueles dias. E enquanto Jesus saía de Jericó, em uma de suas ruas, se depara com o clamor de um homem. Jesus não estava sozinho. As multidões seguiam a Jesus. E você poderia me perguntar por que as multidões seguiam a Jesus? Alguns indagam e dizem, será porque Jesus falava palavras tão suaves? Creio que não seja isso, porque Jesus também falava palavras duras. Será porque ele tinha uma doutrina diferente, uma doutrina forte? Creio que também não era somente por isto. Porque existiam muitas outras doutrinas também fortes. As multidões vinham ter com ele, com Jesus, porque ouvindo quão grandes coisas fazia, vinham ter com ele. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E ao passar em uma de suas ruas de Jericó, um clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa eu aprendi: além de ouvir, ele também falava. E quem fala pode gritar. Vou lhe dar uma notícia: Jesus está aqui. Comece a gritar, porque ele vai te ouvir nesta noite. Jesus vai te ouvir.
Está escrito: não desprezará um coração contrito. Comece a gritar. Comece a clamar. Ele vai parar. Ele vai te ouvir. E me permita, de certa forma, ilustrar a medida do dom da fé que Deus nos concede. Estava diante de Jesus um mendigo, desprezado pela sociedade. Precisamos conhecer a cada dia mais Jesus. Jesus parou, e agora diante do cego e do mendigo estava Jesus. E você poderia me perguntar: e quem realmente é Jesus? Jesus é classificado como sendo o pacificador, o libertador, o único fundamento, o pastor e o bispo das nossas almas, o juiz de todos os homens, o grande sumo sacerdote, o autor e o consumador da nossa fé, Cordeiro de Deus, o Verbo de Deus, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ali estava Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que disse um dia: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu posso voltar no tempo e no espaço pela fé. E há 7 séculos antes de Jesus nascer, eu vejo pela fé um profeta chamado Isaías, que significa a salvação de Jeová. Isaías recebe uma chamada profética para ser profeta. Deus, quando chama alguém, Deus se identifica para este alguém. A melhor forma de se começar a conhecer alguém é começar a conhecer pelo nome. Quem sabe você não sabe o nome desta pessoa que está ao seu lado. Olhe para esta pessoa e pergunte: qual o teu nome? Jesus, oh Espírito Santo. Oh, aleluia! Diante dele estava o cego, o mendigo. Em outras palavras, diante do cego e do mendigo estava Jeová Shalom, o autor da paz, o Senhor que é a paz. Diante do cego e do mendigo estava Jeová Jireh, o Senhor que tudo pode prover. Diante do cego e do mendigo estava Jeová Rofi, o Senhor que é o grande médico. Diante do cego, do mendigo, estava Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos celestiais. Diante do cego e do mendigo estava Jeová Shammah, o Senhor está aí. Ele está aí. Se você pode gritar, grita, porque Ele está aí. Ele vai parar
te ouvir. Xarabaque andaragai. Ele vai parar e ele vai te ouvir. Diante do cego e do mendigo estava Jeová Macadesh. O Senhor que santifica. A sua e a tua santificação não vem de doutrinas humanas. A tua santificação não vem de coisas humanas. Só o Senhor pode te santificar. O cego não era um santo. Era cego, era mendigo e não estava santificado. Mas ele se encontrou com o médico que pode dar a visão, com aquele que tem o sangue que purifica de todo o pecado, o Cordeiro de Deus, e com aquele que pode santificar. Que encontro! Hoje você tem um encontro marcado com ele aqui. Hoje ele quer falar com você. O cego lançou a capa fora, para que ele diga para você o que disse para o cego Bartimeu. Primeiramente, ele quer que nesta noite você lance fora a sua capa da incredulidade, a sua capa da falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O cego Bartimeu tinha fé. Repreenderam ao cego, mas ele gritava mais alto: Jesus! Grita, porque ele vai te ouvir hoje. E quando Jesus o chama, ele joga a capa. Olha aqui para mim. Chegou a hora de jogar a capa fora. Ali estava o autor e o consumador da fé. E você poderia me perguntar: o que é a fé? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. O que você está esperando? E o que você está vendo? A tua vitória vai depender do que você espera e do que você vê. E nos dias do profeta Isaías, Deus se apresenta ao profeta. Porque quando o Senhor chama, Ele capacita, depois Ele envia, e quando Ele envia, Ele sustenta. Ele se revela. E dá a Isaías visões e revelações. Deus é Deus de visões. Deus é Deus de revelações. Deus é Deus de palavras proféticas. No mesmo Isaías capítulo 10, se bem me lembro, versículo 55, ele diz: assim como descem a chuva e a neve dos céus
Ou melhor, Isaías 55, versículo 10 e 11. Lembrei-me. É bom nós nos lembrarmos que somos imperfeitos. Isaías 55, versículo 10 e 11. Está escrito: assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ele se chega a Jeremias, profeta, e diz: Jeremias, o que vês? E o profeta disse: vejo uma vara de amendoeira, Senhor. E o Senhor disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jesus disse para o cego e para o mendigo: o que queres que eu te faça? Esta é a pergunta dele para você hoje. A Bíblia diz que o seu nome é já. Não é daqui a pouco, não é amanhã, não é o mês que vem, é agora, é já. O que queres que eu te faça, diz o Senhor. E quando Deus se revela ao profeta Isaías, lhe dá uma visão, você vai conhecer um pouco da grandeza da pessoa de Jesus, que falava com o cego e com o mendigo. Isaías tem visões. E ele diz: e vi um alto e sublime trono, e a fumaça enchia o templo. Havia em volta do trono querubins, contendo cada um de per si 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, clamando de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Diga comigo: Santo. Mais uma vez: Santo, Santo, Santo. Mais alto: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos, Rei do universo. Dê uma salva de palmas para Ele. E quando ouvi, prostrei por terra. E ouvi uma voz que saía do trono. Eu quero que você entenda que o profeta se encontrava nesta dimensão atmosférica, onde está o ar que nós respiramos, e o trono que ele estava vendo estava naquela dimensão que está fora desta atmosfera terrestre, em uma